Alô, torcedor aimorezista, chegando aqui no canal da Rádio Índio Capilé no YouTube com o pré-jogo do Clássico do Vale, válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho neste domingo. Mas antes de mais nada, quero te pedir para tu se inscrever no nosso canal, se ainda não te inscreveu, ativa as notificações também para ficar por dentro de todos os conteúdos nessa plataforma também da Rádio Índio Capilé, que é o YouTube, com muitos conteúdos exclusivos para ti. Bom, Clássico do Vale de número 106, essa é a primeira informação importante, né? Não é o Clássico do Vale de número 99, como tem se aventado por aí, não. Na pesquisa mais recente, feita pelo grupo de pesquisa aimorezista, dá para colocar assim, com a presença do nosso Natan Dalprá, Rodrigo Groiner, o seu Emir Benedetti, chegamos ao número de 106, que ainda está em avaliação, pode ser que tenhamos mais clássicos até ao longo da história. Mas, enfim, Clássico do Vale de número 106, no Estádio do Vale, neste domingo às 4 horas da tarde, uma partida decisiva para as pretensões tanto do Aimoré quanto do time do outro lado do rio. E falo isso não só por ser um clássico, que já dá uma conotação diferente para esse confronto, mas porque o resultado dessa partida vai decidir muito do futuro desses dois times do Campeonato Gaúcho. Porque o Aimoré é o sexto com 11 pontos e o time deles é o sétimo com a mesma pontuação. Os dois brigam pelas mesmas coisas, e não falo só de classificação no G4, classificação para a semifinal, mas também de vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano e para a Copa do Brasil, e esses são, pelo menos no meu entendimento, os grandes objetivos do Aimoré. Claro que chegar numa semifinal seria espetacular, mas o principal é ter calendário cheio para o ano de 2023. E para atingir esse objetivo, o técnico Rafael Lacerda, como abordamos ao longo da semana, tem algumas dúvidas na escalação. Ele tem um desfalque na lateral esquerda do Rafael Soares, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Entra naturalmente o Lucas Sampaio, que voltou de lesão no tornozelo no jogo contra o Juventude e voltou bem, voltou jogando solto, embora tenha perdido a grande chance do Aimoré no segundo tempo, que poderia ter dado a vitória para o Índio Capilé no grande jogo que fez diante do Juventude no Cristo Rei. O Lucas Sampaio tentou bater colocado, acabou tirando demais do gol. Mas não chega a me preocupar, não, essa mudança na lateral esquerda por suspensão, e até acho que pode ser interessante, porque numa análise mais rasa, mais simplista, o Rafael Soares é mais ofensivo, o Lucas Sampaio é mais defensivo. Não quer dizer que o Rafael Soares não marque, não quer dizer que o Lucas Sampaio não ataque. Mas se a gente for falar de aspectos defensivos de marcação, o Lucas Sampaio talvez tenha mais qualidade que o Rafael Soares, que tem mais recurso no último terço, na fase ofensiva. E por que eu falo que isso é importante? Porque pela frente, ali no lado esquerdo de defesa, o Lucas Sampaio vai ter o Hector Bustamante, que é um dos, se não o principal jogador do time deles. Nos deu muito trabalho no troféu Dirceu de Castro, e o time deles é basicamente o mesmo, né, que eliminou o Aimoré na semifinal do ano passado. O Hector Bustamante é um jogador muito rápido, muito esguio, que tem o drible, tem a vitória pessoal, no contra-ataque, causa muito dano ao adversário, causou ao Aimoré. Então a presença do Lucas vai ser importante nessa contenção, e tomara que ele esteja inspirado nesses duelos individuais. Ele, inclusive, em entrevista coletiva, essa semana ressaltou que tem estudado muito os movimentos do Bustamante para que tenha êxito no clássico de domingo. Eu falei que o Aimoré tem dúvidas na escalação, são duas. A primeira na zaga, que é quanto ao substituto do Darlan, que inclusive já foi apresentado lá no Blooming da Bolívia e marcou gol em jogo treino neste final de semana. Com a saída do Darlan, o Aimoré trouxe o Gerson, que é a reposição, mas o Gerson ainda não está inscrito. O Aimoré tenta agilizar para contar com ele para o jogo contra o Inter, lembrando que as inscrições para o Gauchão encerram na sexta-feira. Para esse jogo contra o maior rival, Jean e Henrique são as alternativas. A gente fez enquetes ao longo da semana, eu vi uma divisão muito grande entre os torcedores do Aimoré, porque convenhamos, né, os dois estão abaixo do Darlan. O Darlan chegou a assumir a titularidade como tinha que ser, com méritos, e vinha formando uma dupla de zaga muito consistente com o Darlan. O Jean e o Henrique, quando jogaram, não passaram essa segurança, por mais que
segurança seja a expressão que cabe para relatar a relação que eles têm com o Lacerda. São jogadores de confiança do técnico aimorezista que os trouxe, né, por ter trabalhado com eles do Caxias, e até os colocou na frente do Darlan na hierarquia inicialmente de forma injusta. E para esse jogo, os dois não chegam em alta, não chegam em boa fase, a última amostragem deles não foi boa, tanto é que o Darlan melhora consideravelmente a zaga do Aimoré, mas nessa disputa eu prefiro ver o Henrique e não o Jean, e eu explico por quê. Porque o Natan, que hoje é um dos principais jogadores do Aimoré, o capitão da equipe, é um grande zagueiro, tem tudo para ter aí uma carreira muito bonita pela frente, por ser muito jovem, com 20 anos já é o capitão do Aimoré. Ele é o zagueiro pela direita e ele tem essa facilidade também para sair jogando, para ser esse zagueiro construtor quando a Aimoré tem a posse de bola, quando inicia a construção das jogadas. Colocar o Jean significaria, como aconteceu no início do Gauchão, deslocar o Natan para o lado esquerdo. E ele jogaria deslocado, jogaria torto com a perna direita no lado esquerdo. Esse é um dos aspectos, e eu diria que o principal, que faz com que eu goste mais da ideia ou ache menos pior ter o Henrique, porque o Henrique é ambidestro, pode jogar na quarta zaga, pode jogar no lado esquerdo da zaga. Então eu iria de Henrique, embora, né, o jogo dele contra o Caxias tenha sido muito ruim, em que ele sai expulso e depois não voltou a entrar no time do Aimoré. Mas são dois jogadores com problemas físicos, o Gia até mais por ser mais veterano, mas por essa questão de não ter que deslocar o Natan, eu começaria com o Henrique. A outra dúvida no time do Aimoré, no meio de campo, o Wagner não jogou contra o Juventude por conta de um estiramento da panturrilha, entrou o Paulinho Dias, que foi muito bem. Tanto é que o gol do Aimoré no início do jogo contra o Juventude surge de uma pressão da equipe, o Paulinho Dias sobe a marcação, rouba ela do Jadson com muita briga, com muita disposição, ela sobra para o Vinícius Baiano, que cruza para o Wesley Pacheco conferir prazeres. Evidentemente que o Wagner é um jogador que tem uma boa qualidade técnica, muitos também citam o histórico dele em clássico, ser positivo, lá no Caju, né, se envolveu em polêmicas, mas ele jogou bem os Cajus lá em 2017, em especial. No próprio Clássico do Vale de 2019, no Campeonato do Gaúcho, ele marca um dos gols daquela vitória épica do Aimoré por 4-2, que inclusive agora, nesta semana, completou 3 anos. Então eu entendo a qualidade técnica do Wagner, mas o time do Aimoré encaixou muito bem com a presença do Paulinho Dias ali no meio de campo. São 3 volantes de origem, Wellington Reis, Marta e Paulinho Dias, são, mas isso não significa que o Aimoré vai ser um time mais conservador. Não é o número de volantes que define a postura da equipe. E é só pegar o desempenho que o Aimoré teve contra o Juventude. Foi a melhor partida do Aimoré no Campeonato Gaúcho. Foi o Aimoré que marcou alto, principalmente nos primeiros minutos, tendo o Paulinho Dias como um dos elementos-chave dessa pressão, ele adiantando, avançando no campo rival para pressionar os volantes adversários, em especial o Jadson, e mais do que isso, a presença do Paulinho Dias permite ao Aimoré ter uma variação tática, não ficando só nesse 4-1-4-1 com um tripé de meio, mas permitindo, por exemplo, ao Martley se soltar mais, porque aí o Paulinho Dias fica apostado na dupla de volantes com o Wellington Reis, o Martley sai com mais liberdade pelo lado direito e o Marcelinho, que é o ponta direita nesse 4-1-4-1 do Aimoré, ele pode circular pelo meio, ele pode flutuar, ele fica mais solto. E vocês podem perceber, tanto o Martley quanto o Marcelinho jogaram melhor contra o Juventude, muito em função do Paulinho Dias, que além de tudo é uma liderança, um cara experiente, um cara que impõe respeito aos adversários. Então eu iria de Paulinho Dias, eu manteria esse jogador, embora eu acredite que o Lacerda vá começar com o Wagner, por entender que ele é uma referência técnica desse time do Aimoré. Se a gente for pegar o adversário, é uma equipe muito próxima, como eu destaquei, que jogou o troféu Dirceu de Castro. Somente os jogadores que são colocados como dúvida para o clássico, o Léo, lateral direito, e o Alexandre Alemão, que é uma referência desse time centroavante, só esses dois não estiveram no troféu Dirceu de Castro e fazem parte do time base do Gelson Ponte, que chegou
ali depois daquela confusão envolvendo o Fabiano Daitz, o Maninho, um ex-dirigente, né, uma baita mala que queria influenciar na escalação, o time do Maninho vinha invicto, mas era um time muito defensivo, né? Um time que se defendia muito bem. O Maninho tem essa característica ali, duas linhas de quatro bem postadas, mas era um time que jogava muito acuado, né? Que não atacava tanto. O Gelson, pelo que a gente conhece, pelo que a gente viu dele na última passagem pelo Aimoré, pelo que viu no Lajadense no ano passado, um time muito leve, um time muito ofensivo, ele tem essa vocação mais ofensiva e colocou no time do outro lado do Rio essa característica mais ofensiva, de um time mais leve, mas sem perder, claro, a organização defensiva. E aí o time deles tem principalmente jogadores de lado de campo que despertam muito cuidado. O Bustamante, de quem eu falei, pela direita, e o Michel Renner pela esquerda. Esses caras deram muito trabalho para o Aimoré no troféu Dirceu de Castro, que foi ali, pelo lado do campo, principalmente no lado direito de ataque deles, com o Bustamante, que o Aimoré perdeu os clássicos na primeira fase e também na semifinal, que culminou na eliminação do Índio Capilé. Então, o Aimoré tem que cuidar muito para não dar esses espaços para o time dos caras. Tem essas dúvidas, né? Na lateral direita, se joga o Léo, ou então, se ele não jogar, vai jogar o Camargo, que é um garoto da base, e na centroavanço, o alemão, né? Se não jogar, joga o da Silva. Eles fazem um grande mistério, até porque o alemão é o principal jogador do time deles nesse campeonato gaúcho, vem realmente muito bem, a gente tem que reconhecer. Independente se jogar ou não, né? É um ataque que desperta cuidado. E quanto à postura que o Aimoré deve ter nesse clássico, eu vejo da seguinte forma: eles, pela característica do Gelson, por jogarem dentro de casa, e até pelo que eu vi no jogo contra o Caxias, que foi um resultado enganoso, tá? Eles perdem por 3-1, mas eles começaram muito superior o jogo. E aí acabam levando gol, uma cobrança de lateral do Amaral para a grande área, o Mikael se atrapalha e o Sodré faz o gol do Caxias. Depois o Caxias conseguiu construir a vitória com mais facilidade, mas eles não jogaram mal, é importante ser dito. Eles vão tentar, dentro de casa, pressionar o Aimoré, até pela característica, como eu disse, do Gelson e dos próprios jogadores que eles têm no meio para frente. O Aimoré, naturalmente, vai adotar uma postura mais reativa, creio eu. Só que há uma diferença entre uma postura reativa de um time que marca com bloco baixo no próprio campo e uma equipe reativa que marca no bloco médio-alto, marca no campo do adversário, que foi o que o Aimoré fez contra o Juventude, roubando a bola e atacando em velocidade com esses ataques rápidos. É essa postura que eu quero ver do Aimoré. Não ter tanto a posse de bola não me preocupa, até porque quem tem uma responsabilidade maior de propor o jogo estando em casa é o time deles. Mas o Aimoré tem que marcar com um bloco médio-alto. E aí, o gatilho de pressão tem que se dar pelo Wesley Pacheco. Quando Mikael e Islan tiverem a posse de bola ali na saída de jogo deles e adiantarem um pouco demais a bola. Os dois têm dificuldades técnicas, tanto o Mikael quanto o Islan. E no que eles adiantarem errado, o Wesley Pacheco fazer esse movimento de pressão, e ele é muito bom nisso, né? Talvez seja a sua principal virtude, essa movimentação, nessa intensidade na marcação, essa determinação em buscar a roubada de bola. Ele fazendo isso e o time acompanhando, o Aimoré pode se dar bem. Então, acho que esse é o caminho. Pressionar no momento certo na saída de bola do time dos caras. E aí, claro, né, com a bola, tentar jogar. O Aimoré tem alguns jogadores com qualidade para isso e não ficar só se defendendo lá atrás. Vai ser certamente um jogo muito disputado, um jogo muito brigado, como são todos os clássicos. O Aimoré vai ter que se impor também nessa questão física, tem que entender, né, que é um jogo diferente, não adianta, é um jogo diferente. O Lacerda, por ser de São Leopoldo, por ter essa rivalidade, né, saber o que ela representa, vai incutir isso na cabeça dos atletas, e o próprio Lacerda precisa dar uma volta por cima, porque o retrospecto dele nos clássicos não é positivo, haja visto o que aconteceu no ano passado no troféu Dirceu de Castro. Tenho preocupação quanto à arbitragem, sim. Eu não sou um cara, e quem me conhece sabe, de se apegar muito nessas questões de arbitragem, mas é um absurdo a federação escalar o mesmo quarto árbitro que não viu o pênalti do Caio, que ele ergue o braço na semifinal do ano passado, o João Denoni cruza a bola, bate escancaradamente no braço dele, o árbitro, o
Douglas Schember, e também o quarto árbitro, Marcos Gonçalves, que estava até melhor colocado na linha de fundo, ele se exime, ele lava as mãos, e esse mesmo cara é escalado pela Federação Gaúcha, que havia dito à direção da Aimoré que não escalaria ele nos jogos da Aimoré, e escala logo no clássico. Nessa falta de critério, essa falta de considerar o passado dos árbitros com as equipes é, olha, escandaloso da Federação Gaúcha de Futebol. Tomara que não tenhamos problemas com ele. Só que assim, hoje o quarto árbitro ele é muito importante, né? Ele decide jogos, inclusive, porque ele tem um ângulo de visão interessante. Só ver o que a Andressa Hartmann fez no jogo da Aimoré contra o União Frederiquense, ela deu o gol para a Aimoré, legítimo que nem o Anderson Daroco, nem a Maíra Moreira, que estavam em campo, viram. E o árbitro, Roger Goulart, veio de uma partida muito ruim no jogo entre Brasil e Ipiranga, né? Inclusive com polêmica de pênalti não marcado, de confusão com Gerson Testoni, técnico do Brasil. Então o cara vem de uma jornada infeliz e é escalado com um clássico. Essa consideração que a federação tem com o Clássico do Vale, complicado, né? E por último, né, não posso deixar de falar para o torcedor aimoresista que vá ao Estádio do Vale, né, que vá, é importante essa presença, vamos invadir Novo Hamburgo, tomara que não tenhamos qualquer tipo de problema, de confusão, né, isso é lamentável no meio do futebol, eu sei que muitas mulheres vão ir, muitas crianças, então tomara, né, que não tenhamos problemas e o torcedor do Aimoré vá lá para apoiar o Aimoré, vá lá no setor destinado à torcida visitante, Losés eu sei que está fazendo excursão, né? Sai às 3 horas do Monumental do Cristo Rei, o ônibus em direção ao Estádio do Vale. Vamos fazer uma festa bonita, vamos jogar junto com a Aimoré, porque, como eu disse no início, é um clássico que vale muita coisa. Vale não só o 2022 do Aimoré, mas vale também o 2023, tendo em vista que é um confronto direto, não só por classificação para a semifinal, mas também por vaga na Série D e na Copa do Brasil. Você já sabe, Rádio de Capilé estará em loco lá no campo da Santo Afonso, como a gente brinca. A partir de 2h30 já deveremos estar entrando com Aquecendo a Tábua, com todas as informações preliminares do Clássico do Vale de número 106, 4 horas da tarde, a bola rola. Vamos juntos com o Aimoré. Tomara que aconteça o que aconteceu nos últimos campeonatos gaúchos. Por exemplo, no último, o Aimoré venceu pelo placar de 2-0, jogando no Cristo Rei. Tomara que não se repita o que aconteceu nos clássicos do Vale do Troféu Dirceu de Castro. A gente se vê amanhã. Clássico do Vale de número 106 é na única rádio que vai torcer para o Clube Esportivo Aimoré.